O herói dos heróis, símbolo da esperança e o último filho de Krypton. Superman, sem dúvidas, é símbolo de bondade e gentileza na cultura pop, mas também de força e poder, sempre sendo mencionado quando o assunto é personagens overpower. E com a última adaptação live action do Kal-El, muitos surgiram para falar que esse Superman é fraco e só apanha. Mas será que isso é verdade? Hoje vamos analisar cada feito e demonstração de poder do Superman trazido pelo James Gunn e dar meu veredito. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Já indo direto para o atributo mais exaltado do Super, no filme não vimos tanta demonstração de força bruta, mas temos momentos que nos mostram muito bem até onde vão as suas capacidades físicas. Um desses momentos vocês já devem ter em mente, que é quando ele enfrenta o Kaiju em Metrópolis. E de acordo com as análises do Senhor Incrível, a criatura pesava mais de 8.000 toneladas, 40 vezes o peso máximo de uma baleia azul. E após o Kaiju rir de base, vemos o Super não só o carregando, mas voando com ele com relativa facilidade. Alguns podem achar estranho por ele ter aparentado dificuldade ao segurar o pé do bicho. Porém, vale lembrar que nesse momento o Super não só estava segurando o peso do Kaiju, como também o próprio Kaiju estava fazendo força para baixo para esmagar o Super, o que significa que seria o peso mais a força de sua perna. Considerando que, obviamente, um par de pernas precisa gerar força suficiente para sustentar o seu corpo, cada uma poderia gerar no mínimo metade do peso total do corpo. Traduzindo, se o Kaiju pesa 8.000 toneladas, cada perna precisa gerar forças de 4.000 toneladas para sustentá-lo, ou seja, o Superman estava erguendo pelo menos mais de 12.500 toneladas. Mas não para por aí, pois mais pra frente vemos ele salvar uma civil de um prédio caindo. Analisando o tamanho do prédio, a densidade do concreto e considerando os espaços vazios do interior, o peso mínimo estaria por volta das 55.000 toneladas, o que já são 6 vezes o peso do Kaiju. Porém, existe um outro detalhe nessa cena que muda tudo. O fato do prédio estar caindo o faria ter um impacto muito maior do que 55.000 toneladas, pois quanto maior a altura, maior o impacto na queda. O prédio caiu por volta de 3 segundos, então, para segurá-lo, o Superman precisaria de uma força de 1,6 milhões de toneladas. Fazendo um comparativo, isso são 3 milhões de vezes mais forte do que o homem mais forte do mundo, o que também significa que ele poderia aguentar 29 prédios iguais ao que ele segurou. Agora sobre super velocidade, na minha opinião, foi a habilidade menos abordada no filme. Então há potencial para ele mostrar mais dela no futuro. Mas vamos analisar o que o filme apresentou. Logo no início, após ser regenerado pelo Sol, o Clark voa da Fortaleza da Solidão até Metrópolis em aproximadamente 1 minuto se desconsiderarmos a parte da logo do filme. A fortaleza fica no Ártico, enquanto Metrópolis, apesar de ser uma cidade fictícia, é inspirada em Nova York. Sendo assim, a distância entre esses dois lugares são uns 5.400 km, de acordo com o Google. Então, se o Superman atravessou isso em 1 minuto, ele estaria voando a Mach 262 ou 322.000 km por hora, sendo 8 vezes mais rápido que um foguete. Há o potencial dele ser mais veloz que isso, pois após o Lex espalhar fake news sobre ele, o Super voa até a fortaleza aparentemente mais rápido, mas não dá para saber com precisão. E essa velocidade não só se aplica ao seu voo, mas também corrida, como vimos em algumas cenas, e aos seus reflexos, já que ele consegue realizar manobras precisas enquanto voa. O Easy do futuro aqui, galera, na edição. E eu só quero fazer algumas observações, né, para quem estiver se perguntando o porquê que eu não considerei a cena do buraco negro como um feito de velocidade, foi pelo simples fato de que o Superman precisou utilizar o sopro para ganhar impulso e escapar do buraco negro. E não é como se ele ficasse soprando o tempo todo para ganhar velocidade voando ou correndo. Então, para mim, isso não é um feito de velocidade. Porém, existe a citação no filme de que a Supergirl gosta de ir para festas em outros planetas que tenham sóis vermelhos, ou seja, ela faz viagens para outros sistemas solares. Se ela fizer essas viagens voando mesmo com a habilidade de voo dela,
Então isso significa que ela precisaria ser mais rápida do que a luz para poder fazer essa viagem em dias ou até mesmo semanas. Então existe o potencial desse Superman ser mais rápido do que a luz, inclusive. Porém eu não considerei porque a gente ainda não tem tanta evidência assim e não tem cenas concretas para mostrar um valor exato de quantas vezes mais rápido que a luz ele seria, se ele é de fato. Então falamos de força e velocidade, mas o quão fortes são seus golpes e habilidades especiais? Para mim, a cena que melhor apresenta o nível de poder desse Superman é quando ele escapa da atração de um buraco negro, salvando não só ele mesmo, como o Krypto, Metamorfo e o bebê Joey com apenas um sopro. O cálculo aqui é simples, precisamos saber quanta energia seria necessária para propulsionar a massa dos 5 contra a gravidade do buraco negro. Para escapar de uma singularidade, precisaria de velocidades acima da luz. Porém, como eles estavam relativamente distantes, vou dizer que o Clark atingiu 10% da luz para não dizerem que eu estou exagerando. Pegando a massa de todos, para mover 175 kg a 10% da velocidade da luz, o super sopro precisaria ser tão forte quanto 37,6 milhões de toneladas de TNT. O suficiente para varrer uma cidade do mapa. Mas não só isso, como nessa cena ele estava extremamente enfraquecido pela exposição à kryptonita. Mas então, o quão forte ele seria no 100%? Temos como saber, pois nesse momento ele teve trabalho contra 2 Raptors do Luthor, tanto que um deles fala que o Superman ainda estava fraco. Já no final do filme, em seu máximo de poder, ele venceu tranquilamente dezenas de Raptors ao mesmo tempo, ou seja, no auge ele seria facilmente umas 10 vezes mais forte. E relembrando que tudo isso vem de um mero sopro, sendo que o soco de uma pessoa é em média 2.000 vezes mais forte, o que faria os golpes físicos dele serem equivalentes a 752 bilhões de toneladas de TNT. Para comparação, levar um soco sério desse Superman seria a mesma coisa do que ser atingido pela maior bomba nuclear da história 15.000 vezes. O Lex deveria agradecer pelo Clark ser bonzinho. E sua durabilidade ficaria no mesmo nível, já que ele conseguiu aguentar golpes de um clone seu. E para quem tiver curiosidade em saber quanto dano ele levou ao cair no rio de antiprótons, é a mesma coisa do que cair em um rio de antimatéria. E quando em contato com matéria, ocorre uma liberação de energia pura proporcional à massa do corpo. Usando essa premissa e levando em conta a massa do Super, ele estaria sendo atingido por mais de 2 bilhões de toneladas de TNT, sendo bem coerente com a sua própria potência de ataque. Finalmente, a escala de poder do novo Superman fica assim. Então sim, o Superman do James Gunn é realmente super, e eu me arrisco a dizer que ele é um dos mais poderosos heróis de live action, já que muito do que vimos de feito foram enquanto ele estava sendo limitado ou nerfado de alguma forma, além do potencial para futuros filmes. Mas será que ele é mais forte do que outras adaptações suas? Não sei, quem sabe falemos disso em um próximo vídeo. No mais é isso, deixem nos comentários suas opiniões e o que achou dessa versão do Superman. Se quiser me apoiar, seu like e inscrição já são mais do que o suficiente. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.